Olá, pessoal. Nós temos conversado, dialogado, caminhado juntos na nossa peregrinação espiritual e de leitura, baseado nesta série de livros, Mateus para Todos, do eminente teólogo N.T. Wright. Aqui, já desde o capítulo 1 de Mateus, a gente já está no capítulo 13 de Mateus. E no capítulo 13 de Mateus, Jesus começou a falar em parábolas, trazer algumas mensagens que vão se repetir. Daqui para frente tem algumas parábolas que o mestre vai estar trazendo. E a primeira delas que nós estamos vendo é a parábola do semeador. E é interessante porque aqui tem um processo didático, conforme a gente já viu nos vídeos anteriores, quando a gente leu a parábola, depois quando a gente no outro último vídeo a gente falou sobre o motivo da parábola. E agora tem a explicação da parábola. É tipo um processo que o mestre, que Jesus, ele nos ensina. Meu nome é Cláudio, seja bem-vindo ao meu canal. Espero que você curta, que você aproveite bem esse conteúdo, que o Espírito Santo fale ao seu coração, tanto quanto falou ao meu e continua falando ainda. E nós vamos então entender, conforme a própria explicação que Jesus dá a respeito da parábola do semeador, lendo o próprio texto bíblico, que eu acredito que vai ser de extrema relevância para as nossas vidas. Venha comigo, portanto, e acompanhe a explicação da parábola do semeador. Mateus, no capítulo 13, versículos 18 a 23 do Novo Testamento, diz assim: Está certo, este é o sentido da parábola do semeador, continuou Jesus. Quando alguém ouve a palavra do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que lhe foi plantado no coração. Isso corresponde à semente semeada à margem do caminho. A semente plantada em solo pedregoso é a pessoa que ouve a palavra e imediatamente recebe com deleite, mas não tem raiz em si mesmo. Alguém assim dura pouco, e tão logo se apresente um problema ou uma perseguição por causa da palavra, fracassa na mesma hora. A semente que cai nos espinhos é a que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e as seduções da riqueza sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Mas a semente que cai em solo bom é a que ouve a palavra e a entende. Alguém assim produz fruto. Um produzirá a colheita de 100 vezes mais, outro de 60 e outro ainda de 30 vezes mais. Agora vamos entender realmente que palavra que Jesus está ensinando, explicando a respeito da parábola do semeador. Lembrando que no capítulo 13, versículo 1 a 9, é onde que Jesus traz então essa parábola. E agora ele está explicando essa parábola. O N.T. Wright, como de costume, ele sempre começa com uma ilustração. Só para lembrar você que talvez esteja vendo esse tipo de leitura aqui pela primeira vez, a gente lê o texto original, aqui, conforme o livro da Bíblia. Nós dialogamos com o autor, aquilo que ele se propõe a trazer e também com a experiência de vida de fé que a gente tem, dialogando com você também. E o N.T. Wright coloca aqui a experiência dele Você já viu esses labirintos, né, que tem em parques muitas vezes, feito com arbustos em alto, isso e aquilo. A gente começa, mas a gente não sabe muitas vezes como chegar lá, por conta dos vários percursos que se tem, alternativas de caminho que se tem, e às vezes a gente se perde. Mas tem um objetivo, né? A gente tem o objetivo de chegar lá no final, ou de atravessar o labirinto, ou de chegar lá no centro do labirinto. Tem algum objetivo de chegar ali. Então é um processo de caminhada que nós muitas vezes fazemos. E aí o N.T. Wright diz o seguinte: muitas das parábolas de Jesus são como labirintos elaborados para desafiar os ouvintes a descobrir por si mesmos como chegar ao cerne das coisas. Jesus não faz muita questão de entregar verdades mastigadas prontas. Ele procura isso, e eu até agora estou lembrando, parecido com o método aristotélico grego, do pensamento grego, procura fazer com que você chegue lá por seus próprios caminhos, através de sua própria reflexão. Né? Eu sou pedagogo, formado em pedagogia, só que nunca lecionei como professor,
mas a palavra raiz pedagogo é pegar a criança e caminhar com ela para ela ser ensinada, para ela aprender. Assim, a pedagogia. O que Jesus faz é pedagógico, ele pega a gente e nos encaminha para que a gente vá aprendendo no transcorrer da nossa vida, no nosso caminhar, no nosso desenvolvimento, a gente aprende com ele, aprende com a palavra, aprende com o Espírito Santo. Então Jesus dá esse desafio para os seus leitores, para eles pensar um pouquinho, desenvolver um raciocínio, procurar entender aquilo que o Senhor está transmitindo. Às vezes, no texto bíblico, você vai se deparar com esse tipo de situação. Vai ter leituras, que depois a gente vai ver um exemplo bem clássico também, que você talvez não vai conseguir entender do primeiro momento. Mas o que é importante entender é que às vezes, o próprio texto bíblico ele é autoexplicativo, ou ele faz paralelismo com outros textos, principalmente relacionados a Jesus, com o Antigo Testamento, com as profecias. E já no Novo Testamento, as cartas de Paulo, elas dão um contexto geral da doutrina cristã, que vão se formando pontos, elos, conforme você vai lendo as cartas dele, por exemplo. Então tem momentos que o próprio texto bíblico ele se explica, só que você precisa, claro, fazer um esforço de estudar a palavra, buscar essa orientação na palavra de Deus para aprender, saber como ler, né? De uma maneira correta. E aqui o Ellen White também traz o exemplo, por exemplo, de Daniel. No Antigo Testamento nós temos um livro do profeta Daniel, muito conhecido pelas suas visões e também pela famosa história de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, que está registrado no livro de Daniel e do reinado de Nabucodonosor. Mas Daniel também traz algumas profecias. E o Anita Wright diz aqui que um bom exemplo de como uma palavra, às vezes, ela explica por si só, é Daniel no capítulo 7, que muitas vezes Jesus também fala deste capítulo, porque ali tem a expressão semelhante ao Filho do Homem. E Filho do Homem, no entendimento dos estudiosos, se refere ao próprio Cristo. Daniel, ao falar sobre o capítulo 7, sobre tronos, sobre bestas que surgem do mar e tudo mais, sobre estátuas, ele mesmo fornece a explicação. Os 4 monstros que representam os 4 reinos. O ser humano representa o povo de Deus. Então, ali há uma explicação. E muitas vezes a gente não vai encontrar isso. Por exemplo, eu quero aqui compartilhar com você, que me veio agora, antes de a gente começar esse vídeo, me veio ao coração, sobre a história de Filipe Eunuco, que está registrada no Novo Testamento, no livro de Atos, no capítulo 8, versículo 26. Ali a Bíblia diz assim: Filipe e Eunuco, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce para Jerusalém, a Gaza. Este se acha no deserto. Então, o caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Gaza, hoje em dia, vocês sabem muito bem do que fica por conta do conflito entre Israel e o Hamas, na faixa de Gaza. Então, é naquela região ali. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? A gente tem que também lembrar que na época do Novo Testamento, onde que se passava esses acontecimentos, ainda não havia escrito o Novo Testamento, conforme a gente tem registrado hoje nas nossas Bíblias. Havia sim os textos da Torá, que é o Antigo Testamento na tradição judaica, e o livro do profeta Isaías era um dos principais dele. Veja que o etíope, o eunuco, estava lendo Isaías. E provavelmente com muita dificuldade. Por isso que Felipe pergunta: compreendes o que vem lendo?
E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem das Escrituras que estava lendo era esta. Preste atenção, que com certeza Deus vai falar ao seu coração. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então Eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou, e começando esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. E a história continua. Veja, observe que o eunuco provavelmente já tinha contato com o livro de Isaías, já era familiarizado. Contudo, muitas coisas ele não entendia, porque o livro de Isaías ele traz várias profecias acerca do Messias. E esta passagem é uma delas. O Espírito Santo levou Felipe até lá e deu a oportunidade para que Felipe ou explicasse essa passagem e abrisse os seus olhos. Voltando ao texto que nós estamos lendo sobre as parábolas de Jesus, ele fala muitas vezes por parábolas, que são coisas difíceis de entender e ele as explica. Às vezes a gente tem um texto bíblico e a gente não entende. A gente precisa de uma orientação, buscar ajuda ao Espírito Santo para entender, buscar ajuda para pessoas que estudaram a Bíblia, para que nos também mostre o real sentido da palavra. E assim nós retornamos ao nossa primeira fala, que é sobre o labirinto que o N.T. Wright traz. O labirinto é tipo como um mapa. Em primeiro lugar, ajudar as pessoas a ver o ponto do labirinto em que se encontram e depois ajudá-las a ver como atingir o ponto ao qual devem chegar. Então você está aqui, você precisa chegar lá. E qual é esse processo para você poder chegar até o seu objetivo? O N.T. Wright ele continua. Eles, como muitos judeus da época, esperavam que quando Deus finalmente atuasse para trazer a vida ao seu reino, isso aconteceria em intensa glória. Mais uma vez, os judeus da época, eles esperavam a vinda do Messias, viviam o que se convencionou chamar de expectativa messiânica. Continuando aqui no que o autor diz, se Deus simplesmente declarasse um dia específico no espaço de algumas semanas que agora sua justiça operaria em todo o mundo, a raça humana como um todo permaneceria condenada. Encontramos no pensamento judaico, vez após outra, a crença de que talvez Deus adie o seu ato final, a fim de dar tempo às pessoas para se arrepender. Tipo, como que se o juízo de Deus não tinha chegado ainda à época de Jesus, é porque Deus estava dando tempo para que as pessoas se arrependessem. Os judeus pensavam muito neles. Depois vem a visão e a correlação também para os gentios também se arrependessem. E a gente faz esse paralelo entre o Novo Testamento e a história de Jonas, como em alguns vídeos passados eu já trouxe a história de Jonas também, que Deus disse para Jonas pregar em Nínive. Jonas era judeu e Nínive era a capital do Império Assírio, se não me falha a memória. Os assírios eram um povo guerreiro que estava dominando os judeus da época. Eles eram muito violentos. E Deus disse, vai lá e prega para Nínive. E Jonas fugiu, foi para o lado contrário àquilo que Deus tinha ordenado. E nesse sentido, era para que o povo se arrependesse. E Nínive veio e se arrependeu, apesar do que o profeta Jonas não queria que acontecesse, porque depois ele voltou lá e realmente pregou para Nínive. E Nínive se arrepende, o povo se arrepende daquilo que Deus iria fazer, que seria a sua justiça. Então, mais uma vez, Deus, no seu tempo, há de fazer justiça. E enquanto ele ainda não o faz na sua plenitude, nós esperamos, nós temos a oportunidade de nos reconciliarmos com ele, de nos arrependermos dos nossos pecados e de nos voltarmos para Deus. E assim o N.T. Wright diz que a palavra é um tema tão importante no ministério de Jesus e na igreja primitiva. Jesus fala a palavra de Deus e a palavra
que anuncia o reino. Conforme Isaías viu, a palavra sai e executa a sua obra no coração e na vida das pessoas. Ela muda o interior das pessoas. A palavra de Deus transforma. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Dão-lhes um mapa interior para que possam encontrar seu caminho por si mesmas. A palavra do Senhor é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Ainda hoje, nem todos que ouvem as palavras de Jesus têm uma reação correta, conforme a expectativa também que nós esperamos. Contudo, portanto, a interpretação da parábola é bem específica para o próprio contexto de Jesus, extremamente relevante para a pregação cristã de nossa época. Porque ao anunciarmos o Evangelho, ao eu e você pregarmos o Evangelho, se você é cristão, você tem um desejo de transmitir o Evangelho, pregar a palavra de Deus, testemunhar com sua vida, com suas palavras, com as suas ações, evidentemente nem todos aceitarão. Muitas vezes as pessoas estarão confortáveis na sua situação. Muitas vezes as pessoas ou as coisas do mundo sufocarão a palavra. Mas o importante é que a semente é semeada, que a palavra é lançada e que é Deus, o Espírito Santo, que vai fazer a obra final. Continuando aqui o que o N.T. Wright nos diz, ele diz que uns parecem entusiasmados, mas quando o evangelho começa a lhes fazer exigências, logo mostram que a palavra nunca se enraizou realmente no seu coração. Alguns, de fato, têm a palavra enraizada, mas depois permitem outras coisas também tomem conta do seu coração, como espinhos sufocam a delicada planta da palavra. Eis a explicação da parábola do semeador, da semente. Aí ele diz assim: todas essas formas de alguém ficar preso no labirinto, de não encontrar o caminho até o centro, são formas então de a pessoa que está caminhando no labirinto para chegar no objetivo, ela acaba se enroscando, ela acaba ficando pelo caminho. Conforme observamos na parábola, deveríamos nos perguntar: nós estamos presos em algum lugar, em alguma rocha, em algum espinho? Corremos o risco de ter alguma dessas reações que Jesus mostra na parábola do semeador? Precisamos ser sinceros conosco mesmo, com a palavra de Deus e com o Senhor Jesus. Corremos o risco de sufocar a sua palavra em nossas vidas? Mas então temos a promessa da semente que realmente produz fruto. E de acordo com esse mapa, o caminho para essa semente é ouvir e entender a palavra. Como aconteceu com Felipe e o eunuco. Não apenas leu, não apenas ouviu, mas o eunuco entendeu. Na sequência da leitura do texto de Atos, a gente vai ver que não somente entendeu, como creu e foi batizado. E ele levou a palavra, o evangelho do Senhor, para regiões da África, da Etiópia. É necessário, portanto, dar atenção e ter ponderação na tarefa de ouvir a palavra do reino, até ela se enraizar no coração de forma adequada, de forma correta. E a promessa é esta: não só seremos, por assim dizer, bem-sucedidos por nosso próprio interesse, como também nos tornaremos pessoas do reino que produzem fruto por nosso próprio direito, conforme o Espírito Santo nos dá. Então essa foi a explicação da parábola do semeador. E a gente espera que Deus continue falando no seu coração, que a boa semente da palavra encontre em você um solo fértil para poder crescer e dar fruto. Na sequência, a gente vai ler mais algumas parábolas que Jesus conta aqui em Mateus, que Mateus registra, né? É interessante que essas parábolas vêm numa sequência de um bloco de textos de acontecimentos. Eu espero que você me acompanhe também no próximo vídeo. Fique com Deus, obrigado e até a próxima.